A gente tem hora que quer desistir, sim ou não? Tem hora que dá umas crises na gente, ou só dá em mim? Mas eu quero compartilhar contigo como não desistir, ou seja, o que a gente faz para não desistir. Que a Bíblia é tão rica, tão linda, que ela nos ensina tantos princípios, tantas coisas. Essa semana que passou, a semana retrasada, eu no final de semana ministrei lá no Congresso de Mulheres da pastora Fernanda Brum. Ela pediu para eu falar sobre empreendedorismo e eu tirei todos os princípios da Bíblia. Ou seja, a Bíblia tem conselhos para os nossos negócios, conselhos para a nossa vida pessoal, conselhos para a nossa vida emocional. A Bíblia é cheia de conselhos, né? É cheia de ensino. Não só para nos ensinar a ir para o céu, mas também para viver na terra. E eu quero pensar com você hoje sobre essa pergunta. Como não desistir? A Bíblia fala em um dos textos no Novo Testamento que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Vamos dizer isso juntos? Nós não somos daqueles que retrocedem. Vê que interessante, a Bíblia não diz que nós não somos daqueles que sentem vontade de parar, não. Ela diz que nós não somos daqueles que param, ou seja, que retrocedem. Porque retroceder é pior do que parar. Porque quando você para, pelo menos você está onde chegou. Quando você retrocede, você abre mão dos lugares que você já alcançou. Então, para mim, retroceder é pior do que parar. Porque parar simplesmente você abriu mão de continuar, de avançar. Agora, quando você simplesmente retrocede, aí, irmão, é como se você pegasse as bênçãos de Deus e jogasse no lixo. E a Bíblia vai dizer para a gente que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que conservam a esperança. Repita isso comigo, conservamos a esperança. Sabe, há momentos que conservar a esperança é difícil. Por quê? Porque tem hora que para conservar a esperança nós temos que ser igual a Abraão. Crer contra a esperança. Olha que interessante. Por quê? Existem pessoas que esperam coisas ruins. Elas esperam que vão ser demitidas. Elas esperam que o governo vai piorar. Elas estão colocando a fé na coisa errada. Estão tendo esperança na coisa errada. Mas é um tipo de esperança. Mas nós temos que ter esperança baseado pelos princípios que Deus nos ensinou. E a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança, porque ele já era de avançada idade, a mulher avançada de idade e estéril ainda por cima. Ou seja, qual a esperança que ele tinha? Nenhuma, mas a Bíblia diz que ele creu contra isso. Contra a esperança real. Contra o mundo real. Irmão, tem hora que para a gente alcançar as coisas, nós vamos ter que sair do real e ir para o sobrenatural. Tem hora que para a gente alcançar o que Deus tem para nós, a gente vai ter que sair da mentalidade do mundo real para a mentalidade do mundo sobrenatural de Deus. E eu quero pensar com você sobre isso, porque é como se existissem antídotos para que a gente não desista. Irmãos, e muitas vezes já tive vontade de desistir de tudo que você pensar. De negócio, de trabalho, de igreja. Nós somos todos iguais. Não muda nada. Eu não tenho vendido aqui a impressão de um super pastor, porque não existe um super pastor. Não estou passando, nunca passei a imagem de um super homem. Eu posso ser um cara de oração, mas a oração não me impede de errar. A oração não me impede, em algum momento, de tratar mal. A oração não vai impedir de eu tomar decisões erradas. Por isso que eu te falo, eu não sou um super pastor, não sou um super crente. Eu sou mais um filho de Deus, que é coberto pela graça dele, e que se não for a graça dele, já estaria tudo perdido. Sabe o que eu sou? Igualzinho a você. Tem hora que tem vontade de desistir, tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca, como se diz por aí, sim ou não?
Ou é só eu que tenho isso? Eu estou achando que vocês são diferentes de mim. Pelo menos uma vez a gente quer desistir de alguma coisa. Tem hora que a gente quer desistir do que está dando certo, sim ou não? Mas existem antídotos. Existem coisas que mostram que é possível vencer a desistência. Primeira coisa que nos mantém firmes para não desistir. Eu só anotei o versículo, então vocês acham? Versículo 10 de algum lugar. Tudo bem que é do Evangelho, dos 4 Evangelhos. Ou está em João, Marcos, Lucas, um dos 4. E mandou degolar João no cárcere. É sobre a morte de João Batista. E mandou degolar João no cárcere. Pastor, você não sabe onde está escrito? Sei, na Bíblia. Porque é outra coisa que você tem que tirar da tua cabeça. Porque tem gente que não lê Bíblia porque não grava. Achei alguém, não? Não grava. Irmão, você não lê Bíblia para gravar. Você lê Bíblia para ficar dentro da tua cabeça, para na hora que o Espírito Santo quiser usar, está aí dentro. Ninguém vai evangelizar dizendo assim, como está escrito em Mateus capítulo 15, versículo 17, o cara não sabe nem quem é Mateus, ele vai perguntar, esse cara mora onde? Não, irmão. Você já achou aí, Bruno? Qual é? Mateus 14. Tá vendo? Pregar para crente é uma maravilha. Bota aí, Mateus 14, versículo 10. Presta atenção. Irmão, a primeira vez que eu acabei de ler a Bíblia toda, eu achei que foi inútil. Porque quando acabou, eu só lembrava do último versículo. Eu li a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse. Quando eu li pela segunda vez a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse, eu me senti burro. Porque eu não gravei e não entendi nada. Quando eu li pela terceira vez a Bíblia toda, eu tive certeza que eu era burro. Porque nem na terceira vez eu conseguia lembrar de alguma coisa. Na quarta vez, quantas vezes você já leu a Bíblia toda, pastor? Não sei. Porque quando eu termino eu começo de novo, então não sei quantas vezes. Mas preste atenção. Deus não precisa que você decore versículo. Deus não precisa que você saiba onde está escrito. Por quê? Porque tem crente que quer ensinar a Deus onde está escrito. Senhor, como diz em João, capítulo 10, versículo 15, Deus está assim. Está de piada, né? Dizendo para Deus onde está escrito. Quando eu estou orando a Bíblia, pensa numa oração poderosa, é quando você ora a Bíblia. Eu vou te dar um exemplo. Teve uma vez que nos meus negócios tinha um cara muito grande que estava tentando me derrubar. E aí eu vim para o meu devocional e eu falei, Senhor, tu dissestes que tu era inimigo dos meus inimigos e adversário dos adversários de quem te busca. Não precisa dizer onde está escrito, foi ele que disse. Você está entendendo isso? Quando você está em apuros e você começa a orar, Senhor, seja como muralhas de fogo ao redor da minha casa, não precisa dizer onde está e nem que está escrito, porque quando você cita isso, ele já sabe quem disse, que foi ele. Irmão, leia a Bíblia. Por quê? Talvez você vai ser como eu, não sabe onde está escrito. E hoje em dia ainda é melhor, porque quando eu comecei a ler a Bíblia, na minha adolescência, não tinha doutor Google. Não tinha para poder entrar lá e dizer onde está escrito tal, tal, tal. Pronto, ali vem a relação. Irmão, você não perde nem tempo para achar. Você não precisa nem de pegar a própria Bíblia para achar. Você entendeu isso? Qual a nossa missão? Tem que ler. E o Espírito Santo vai usar o que está na tua mente, embora você não se lembre. E às vezes você vai ser a resposta para alguém que está aflito e desesperado. Então fala com a pessoa que está do seu lado. Só leia. De vez em quando eu gosto, não foi de propósito, mas de vez em quando eu gosto, quando eu esqueço de botar o texto, para você ver que eu sou igualzinho a você. Que eu não sou melhor do que você porque eu sou pastor, que eu não tenho um cérebro de elefante, se é que elefante tem cérebro, mas é maravilhoso. Não, irmão, nós somos iguais. Lembre-se de uma coisa, se não fosse a graça de Deus, eu também não estaria aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor, todos nós estaríamos consumidos. Então nunca se sinta inferior, porque você tem coisas que eu não tenho. Você tem presentes de Deus que eu não tenho.
Sabe o que é o lindo da família de Deus na terra? É que a gente andando junto, a gente se torna mais forte. Então grave isso. Nós nos tornamos mais fortes andando junto. Então vamos voltar para cá. Então, Mateus 14, versículo 10. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. Pensa numa menina que desperdiçou uma grande oportunidade. O rei Herodes estava bêbado, numa festa diante dos nobres. Essa menina dançou, alegrou o coração do rei. O rei falou: pede o que você quiser, até a metade do reino. O que você ia pedir, irmão? Até a metade do reino. O que você ia querer? Você ia querer uma BMW. Você pode pedir até a metade do reino. Você vai querer o avião do rei. Você pode pedir até a metade do reino, porque aí você vai ter todo mês. Mas o que ela pediu? Cabeça de João Batista. Porque tem gente que fica tão cega com o sucesso dos outros, que o que mais importa é ver a cabeça dele num prato. Nossa, ficou feio isso, hein? Dá um sorriso pro lado. Tem gente que fica tão cego com o sucesso dos outros, que ele quer achar um negócio para arrancar a cabeça dele. Mas aí a Bíblia diz que essa mulher de Herodes, ela preferiu a cabeça de João Batista do que ter metade do reino. Agora escute o que eu vou te dizer. Esse homem chamado João morreu por uma causa. Por uma causa. Ele era o homem que levava o arrependimento aos corações. João Batista tinha uma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem de João Batista era essa. João Batista era um profeta estranho. Ele comia gafanhotos, se alimentava de mel silvestre e gafanhotos, se vestia de pele de animal, ficava no deserto, e havia algo tão grande de Deus na vida dele que a multidão ia para o deserto. Irmão, tem gente que não vai numa igreja se não tiver ar-condicionado. Mas o povo ia para o deserto atrás de um cara vestido de pele de camelo, ou de bicho lá, e que comia mel silvestre e gafanhoto. Porque grave o que eu vou te dizer, a questão não é se a tua empresa está no melhor ponto, e nem se o seu emprego você está no melhor departamento. É se a graça de Deus estiver sobre a sua vida, você pode estar no pior lugar, que vai se transformar no melhor sobre a sua vida. Por quê? Presença de Jesus, presença do Espírito Santo. Você sabe o que a gente precisa fazer? O que você está fazendo aqui hoje, buscando a presença de Jesus. Irmão, eu posso te dizer, você podia estar em qualquer lugar, e não ia ser pecado se você estivesse em casa. Não ia ser pecado se você estivesse em casa agora descansando, porque vai trabalhar amanhã. Mas quando você pega essa atitude e sai tendo opção, sai da tua casa, vem para cá, no mundo espiritual você está exposto à glória de Deus. E a Bíblia diz que Moisés não sentiu nada por estar exposto à glória de Deus, mas quando desceu do monte todos viam o rosto dele brilhando. Tem hora que você não consegue enxergar o que está acontecendo por estar exposto à glória de Deus, mas existem coisas que vão acontecer na sua vida só porque você se expôs à glória de Deus. Existem bênçãos que vão chegar no seu emprego, no seu trabalho, só por um motivo: você podia estar em qualquer lugar, mas veio se expor à glória de Deus. Então deixa eu te dar um conselho que sempre eu dou aqui: nem que seja para dormir, vem para cá. Pastor, mas eu estou tão cansado, com tanto sono. Dorme aqui. Aqui é dormir em berço esplêndido. Irmão, presta atenção. Escuta o que eu vou te dizer. Eu estou falando sério. O dia que você estiver morrendo de cansaço, vem dormir aqui. Irmão, presta atenção. Alguém tira o que está na mão de Deus? Alguém consegue? Alguém consegue? Não? Então presta atenção. Se a gente vai dormir, vamos dormir aqui. Por quê? É mais seguro do que você dormir na sua casa. É mais seguro do que você dormir no hotel. É mais seguro do que você dormir com um monte de exército à sua volta. Por quê?
Porque Deus não precisa de exército, Ele é o próprio exército. O nome dele é Senhor dos Exércitos. Então, meu irmão, quando você sai da sua casa, quando você sai de uma festa para vir para cá, ou deixa uma festa para vir para cá, você está dizendo no mundo espiritual: eu preciso me encher de Jesus. Eu preciso me encher de Deus. E isso vai fazer com que coisas que só a presença de Jesus pode nos dar, aconteça. Você entende isso? Diga amém. Agora olhe João. João tinha uma causa. Qual era a causa dele? Pregar o arrependimento. Causa de João: pregar o arrependimento. Pergunta que eu te faço: por que João perdeu a cabeça? Por causa da causa que ele defendia. Ele condenava Herodes estar com essa mulher, por quê? Essa mulher era irmã, era esposa do irmão dele. E se prega arrependimento, conta para o rei também. E essa mulher tinha uma raiva, uma bronca de João. Mas João tinha uma causa: preparar o caminho de Jesus. Irmão, escuta o que eu vou te dizer. Todo ser humano precisa de uma causa. Uma causa para lutar por ela. O problema é que tem gente lutando pela causa errada. Tem gente lutando por causa sem recompensa. Por causa sem propósito. Por que um terrorista é capaz de se explodir a si mesmo por causa de uma causa? Por causa de uma causa, um terrorista se explode. Ele vai morrer, mas ele está disposto a morrer por uma causa. Por quê? Pessoas que têm uma causa não desistem. A pergunta que eu te faço: pelo que você está disposto a morrer? Ah, pastor, não estou nem querendo morrer. Ah, pastor, não estou disposto a morrer não. É porque você não tem uma causa. Tinha pessoas que cuidavam de pessoas que hoje, a lepra é diferente, tem cura, é outra coisa. Mas houveram tempos atrás, há bastante tempo, que alguém que cuidava de um leproso corria o risco de ficar leproso. Mas ele tinha uma causa. Ele estava disposto a morrer pelaquela causa. Eu estava assistindo um documentário sobre o Bill Gates, um cara bilionário, que decidiu erradicar a poliomielite em algumas regiões da África. Pensa na dificuldade que ele teve. Porque até para fazer o bem tem adversário, irmão. Até para fazer o bem tem adversário. Não é só você que passa por esse problema. Mas ele tinha uma causa. E aí vinha um problema, ele não desistia. Vinha outro problema, ele não desistia. O governo atrapalhava, ele não desistia. Os problemas aconteciam, eles não desistiam. Por quê? Quando eu tenho uma causa, eu não desisto. A pergunta que eu te faço: será que nós temos uma causa? Porque se você tiver uma causa, você vai se arriscar por ela. Irmãos, quantas pessoas estão sem Jesus pelas ruas? Quantas pessoas nesse exato momento estão se drogando, se prostituindo, fazendo tantas coisas, roubando, matando? E posso te dizer uma coisa: muitas das vezes eles estão na fila do banco com a gente. Você sabia disso? Algumas vezes eles estão sentados no ônibus do nosso lado. Quem, pastor? Pessoas que no final de semana ou outro momento estavam se prostituindo, se drogando, pensando em se matar. Qual é a nossa causa? Irmãos, a gente tem direito a prosperar, e você sabe que eu acredito nisso. A gente tem direito a crescer, a ser feliz, mas a nossa causa é salvar pessoas. A nossa causa é encher o céu. A nossa causa é cada um que vai se convertendo,
Não é apenas mais um soldado no reino de Deus, mas é alguém que não vai se matar, é alguém que não vai se prostituir, é alguém que não vai fazer tantas coisas. Qual é a nossa causa? Por que nós perderíamos o nosso nome? Por causa do carro que compramos, e de repente na emoção compramos e não conseguimos pagar e ficamos negativados? Ou porque alguém vai nos chamar de louco que só fica falando de Jesus aonde a gente anda? A gente tem que começar a reavaliar se nós temos uma causa, se nós temos pelo que morrer, pelo que lutar, pelo que chorar, pelo que pensar, que não seja só a respeito de nós. Porque, ok, você tem que pensar em você, eu tenho que pensar em mim, mas existe uma causa maior do que eu e você. Preste atenção, nós vamos lutar e trabalhar muito para ter dinheiro, para comprar casa, e eu não estou falando contra isso, vê se você me entende, amém? Não estou falando que isso está errado, pelo contrário, eu faço isso, eu faço negócio pensando em crescer, em prosperar, trocar meu carro, também, não tem problema nenhum. Mas a gente está falando de 80, 90 anos da nossa vida. Eu estou falando que nós vamos trabalhar que nem um louco, que nem um condenado por 80, 90 anos da nossa vida para querer viver melhor, aproveitar um pouco a vida. Mas o que eu estou falando não é sobre 80, 90 anos da nossa vida, eu estou falando sobre a eternidade. Qual é a nossa causa? A nossa causa deve ser colocar mais gente na presença de Deus na eternidade. Colocar mais pessoas para servir a Deus agora, para quê? Para que a eternidade delas estejam garantidas diante do trono de Deus. A gente tem que pedir a Deus estratégias para tocar no assunto de Deus, no ônibus, no trabalho, nos lugares. A gente precisa. Esse final de semana, sexta-feira, eu estava no hospital, sentado lá na sala de espera. Uma pessoa sentou do meu lado e eu fiquei assim, eu estava fazendo trabalho, eu levei o computador, estava trabalhando no Excel, fazendo planilha, e sentou uma pessoa do meu lado e eu falei: Senhor, como é que eu arrumo uma desculpa para conversar com ela? Uma senhora. E de repente essa senhora começou a chorar, e assim, aquele choro discreto, dizendo: meu Deus, está demorando tanto. Eu falei: o que foi? Aí meu marido tentou se matar e está na sala de cirurgia, ele se esfaqueou. Eu disse para ela assim: vai dar tudo certo, posso orar com você? Ela assustou, olhou assim para mim, assustou, tipo, posso orar? Eu falei assim: não, posso orar? Pode. E eu fiz uma oração com ela ali e falei: Senhor, eu ministro vida sobre a vida desse homem, um homem de 74 anos, 72. Eu falei: eu ministro vida para que ele tenha uma nova chance. E eu orei com ela ali, dei o telefone da igreja, eu falei: olha, quando ele sair, porque eu tenho certeza que ele vai sair, eu falei: quando ele sair, liga pra gente, nós vamos lá fazer uma visita. Ah, mas que igreja é essa? Eu falei: ali em cima, expliquei onde era, falei: vai fazer muito bem para ele ir lá. As pessoas que estão sofrendo estão sentando do nosso lado. As pessoas que estão sofrendo estavam sentadas ali do meu lado enquanto eu trabalhava e fazia negócio. Deus não precisa nem que você saia com um folhetinho evangelizando. Deus não precisa nem que você pegue um monte de folhetinho e comece a convidar pessoas para você vir para a igreja. Deus só precisa que você esteja disponível para fazer uma oração no ponto de ônibus. Aquela sala que eu estava tinha um monte de gente. Mas o que é o meu nome nos negócios diante de uma alma que pode ser salva? A parte mais importante do seu nome não é só zelar pelo que você paga, é o reino de Deus saber: aciona o fulano, porque ele está lá e ele não está preocupado com a reputação dele, ele vai trabalhar para nós. Você está entendendo isso? Qual é a nossa causa? Não estou falando contra a sua riqueza, não estou falando contra a nossa prosperidade, eu estou falando, isso fala a respeito de 80, 90 anos da nossa vida. O que eu estou falando é a nossa causa da eternidade. E todos os dias
no ônibus, sentam gente desesperada do nosso lado. Todos os dias na fila do banco tem alguém à frente ou atrás que está desesperado. O que a gente tem que fazer é dizer: Senhor, me dá uma desculpa para conversar com ele ou com ela. Porque pode acreditar, se você pedir, Deus vai dar. E muitas vezes você não vai saber o que falar. Você concorda comigo, sim ou não? Quando eu pedi uma oportunidade para falar com aquela mulher, eu não sabia o que ia falar. Mas nem que seja convidar e dizer: eu sou de uma igreja tão boa, tão agradável, você devia visitar a gente. Se ela não falou nada de ruim, você não precisa nem de orar, é só fazer um convite. Talvez você pode contar um testemunho, dizer: sabe o que aconteceu na minha vida? Estava assim, assim, assim. A gente fez uma campanha de oração lá. Você está entendendo? Coisas simples. Eu não estou falando para você abrir a Bíblia e pregar para as pessoas. Mas a pergunta que eu te faço: qual é a nossa causa? Porque Deus tem uma causa: salvar a gente. E para essa causa acontecer, Ele enviou o Filho dele para morrer por nós. Qual é a sua causa? Deus não tem problema de você crescer, prosperar. Pelo contrário, Deus te abençoa para isso. Mas a pergunta é: o que é que você está fazendo com isso? Então a primeira coisa que nos impede de desistir: a nossa causa. Alguém que quer salvar vidas está disposto até a morrer por isso. Alguém que está disposto a salvar vidas está disposto a se gastar por isso. Então, primeira coisa que nos impede de desistir: uma causa. Segunda coisa, está lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Paulo dizendo: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Qual a visão de Paulo? Vou me deixar gastar. Eu vou me gastar e vou deixar me gastarem, para que essas almas sejam salvas. Ele tinha uma visão. Qual era a visão dele? Ganhar quantas pessoas fossem possíveis. Então ele estava na prisão, se deixava gastar para salvar a alma. Ele estava num navio que tivesse à deriva, ele se deixava se gastar para salvar almas. Irmãos, a pergunta que eu faço: quanto a gente tem gasto para salvar almas? Cada conferência que a gente faz aqui realmente é um investimento financeiro com um propósito. Qual é? Salvar almas. Nessa conferência, esses 4 dias de conferência de jovens, eu não tenho o número certo, mas foi algo próximo de 20 a 30 pessoas salvas. Algumas vão ficar em outro lugar, porque é mais perto da casa. Outras, no meio do caminho, é o que a Bíblia diz da semente que caiu em terra rasa. O pássaro vai vir comer, então não vai firmar. Mas a Bíblia diz que alguns vão criar raízes e vão ficar firmes. Nós não temos como saber escolher quem vai ser o que vai ficar firme. Qual é a nossa missão? Ter uma visão. Qual é? Vamos ganhar almas. Nós não somos uma igreja chamada para julgar as pessoas. Nós somos chamados para pregar a palavra e deixar o Espírito Santo limpar as pessoas. Cada um de nós é tão merecedor da morte como qualquer outro. E é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Agora veja bem, para todos os aspectos que você quiser colocar, a nossa visão nos faz desanimar ou nos anima. Ela desanima ou anima? Nossa visão. A pergunta que eu te faço: qual é a visão que você está tendo da vida? Qual é a visão que você está tendo do seu negócio? Qual a visão que você está tendo do seu emprego? Qual a visão que você está tendo da sua família? Por quê? De acordo com essa visão você vai agir. Se você acha que não vale a pena, você não vai batalhar, você não vai trabalhar, você não vai lutar pelo seu casamento. Qual a visão que você tem do futuro, irmão? Irmãos, se nós temos Jesus, o nosso futuro vai ser brilhante. Pastor, mas a besta está aí. Irmãos, para de procurar a besta. Sem a sua força, ela vai aparecer algum dia em algum lugar. Você procurando ou não, um dia ela vai aparecer. E nesse dia, nós já não vamos estar mais aqui.
Então deixa eu te falar uma coisa. Comece a pensar no futuro que Deus tem para você. Tenha duas visões de futuro, uma terrena e uma celeste. Não viva hoje como se nunca fosse morrer, mas também não viva hoje como se fosse morrer amanhã. Existe esperança, irmão. Eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. As coisas vão melhorar. Eu quero declarar uma palavra sobre essa igreja. Ela vai se tornar pequena para a quantidade de gente que vai entrar aqui a cada culto. Eu quero declarar uma palavra de bênção sobre a sua família. Você ainda vai viver os melhores dias da sua família. Todo espírito de desunião vai ser quebrado pela unidade do Espírito Santo. Todo espírito de perseguição não vai conseguir permanecer na sua casa. Por quê? Eu vejo um futuro em Deus onde o sol da justiça brilha. A Bíblia diz que o justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Quando eu olho para esse texto, eu acredito no futuro. Por quê? Não importa o que eu estou vivendo agora, importa que existe um dia perfeito para o justo. Você está entendendo isso? Pastor, mas o Senhor é justo. O Senhor acabou de dizer que é falha igual a gente, ok. Mas a nossa justiça está em Deus. É Ele que nos justifica. É o sangue de Jesus que nos justifica. Então quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus e a justificação do sangue de Jesus. Então significa que vai brilhar, 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 brilhar até ser dia perfeito. Eu declaro dias perfeitos ainda esse ano sobre a nossa vida. Eu declaro que quando a gente entrar na virada do ano aqui, dia 31, já vai começar o primeiro dia. O dia 1 já vai ser um dia perfeito. Um dia perfeito para o resto do ano todo. Com a bênção de Deus. Você entende isso? Diga amém. Com a sua visão, mude a sua visão a respeito das coisas. Tem gente que está desistindo porque a lente que ele está usando está suja. Irmão, tem hora que o que está embaçado não é a sua visão, é o seu óculos. Em que sentido, pastor? Nem uso óculos. Não, eu estou falando figurativamente. Se você pegar um óculos embaçado, tudo parece embaçado. Mas se você usa uma lente limpa, tudo fica limpo. Eu quero te dizer uma coisa: se você não está vendo a vida com bons olhos, a sua lente está errada. Você precisa mudar a sua lente hoje. Por quê? Porque se tem Deus, tem esperança. Se Deus está conosco, as coisas vão ter que mudar, porque a presença de Jesus muda tudo. Veja que quando a água foi trazida à presença de Jesus, Ele não orou para que a água transformasse em vinho. A simples presença dele já transformou a água em vinho. Eu quero te dizer que a presença de Jesus na sua vida já vai transformar as realidades. A presença de Jesus na minha vida e na sua casa já vai transformar a realidade. Você está entendendo isso? Diga amém. Então a gente tem que ter esperança. Talvez você entrou aqui sem esperança, talvez você entrou aqui abatido, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus está neste lugar, e é a presença de Jesus, enquanto você está sentado aí recebendo a palavra, enquanto nós vamos cear, enquanto nós vamos cantar, é a presença de Jesus que vai transformar a água em vinho na sua vida. Terceira coisa que nos faz mantermos firmes, ou seja, não desistir. Gênesis capítulo 41, versículo 44. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Versículo 46. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. Quantos anos de idade? 30. Irmão, preste atenção, que você precisa entender isso aqui. José ia ser o governador do Egito, mas aos 17 anos ele teve um sonho, e por causa desse sonho seus irmãos o odiaram ainda mais, porque já o odiava. A Bíblia diz, o odiaram ainda mais. Por causa desse sonho, eles tentaram matar José. Por causa desse sonho foi jogado na cisterna. Por causa desse sonho foi vendido como escravo. Por causa desse sonho foi parar na prisão. E por causa desse sonho virou governador do Egito. Tem gente que está odiando o seu próprio sonho, porque parece que quanto mais sonho, mais errado dá. Tem gente que já não quer nem mais sonhar, porque toda vez que sonha dá errado. José passou por essa crise.
José teve um sonho, o pessoal odiou ele mais. Aí José, por causa desse sonho, passou toda essa fase de ser expulso, rejeição, fase de escravidão, fase de prisão. Mas fala comigo assim, só uma fase. Irmão, o que você passa é uma fase. Sabe o que me ajuda a não desistir? Aqui está a terceira coisa. Entender que vivemos apenas um processo. Nós precisamos entender que cada fase da nossa vida faz parte do processo da vida. José teve várias fases nesse processo da vida. O nosso problema é que a gente quer o resultado, mas não quer passar pelo processo. A gente quer o resultado. Qual é o resultado? O carro, a casa, a fama, a riqueza, mas a gente não quer passar pelo processo. José teve o resultado, mas passou pelo processo. Talvez a gente quer ser governador, mas não quer passar pelo processo de José. Porque todo sucesso é acompanhado pelo processo. Porque o processo é uma preparação para o sucesso. E muitos desistem porque não aceitam o que estão vivendo agora. Não aceitam o que estão passando agora. Só que antes de José chegar nos 30 anos, ele passou 13 anos por um processo doloroso de rejeição, escravidão e prisão. E o problema é que a gente evita o processo de aprendizado. E quando a gente evita isso, o final não acontece. Irmãos, precisamos entender que o processo nos prepara. As fases da nossa vida nos preparam. Por que alguns perdem tudo quando ganham na loteria? Você já viu estatística sobre isso? Alguns vão dizer que 1/3 perde, outros 2/3 dos que ganham na loteria perdem. Vou te dar um exemplo. Coloca no telão aí para mim, que eu peguei, só para te mostrar, para ser dado. Acabei em 6 meses, diz vendedor que ganhou 2 milhões na loteria. Pode tirar. A fonte está ali, G1 e tal. Depois você olha lá. O que você faria com 2 milhões de reais? Ele? Com 6 meses gastou tudo. Parou para pensar? Por que a estatística mostra que quem ficou milionário com loteria, a maioria, ou um percentual altíssimo, perdeu tudo? Porque não passou pelo processo. Porque o processo é que nos prepara. O processo é que nos dá capacidade de gerir essas coisas. Mas quando a gente pula o processo, a gente pode até alcançar o resultado, só não segura ele na mão. Você entendeu isso? Diga amém. Processo é uma escola, irmão. Para quando você alcançar, nunca perder. Vou te dar outro exemplo, coloca aí para mim. Outro exemplo, agora não é de loteria. Aí isto é dinheiro. O erro dos milionários. Não vai dar para você ler. Ele vai falar de Jorginho Guilhem, que herdou uma fortuna da família, herdeiro. Essa família era dona do Copacabana Palace e de muitas outras coisas. E ficou morando de favor. Fala com seu irmão. Agradeça a Deus pelo processo. Vamos mudar essa palavra processo que fica feia? Diga para ele assim, agradeça a Deus pelo tempo de preparação. Você sabe o que nos faz manter? A preparação, ou seja, o processo. José teve que passar pela rejeição, passar pela prisão, passar pela escravidão. Mas quando ele chegou lá, não teve ninguém que tirou ele de lá. Irmão, o problema que você passa hoje não é a sua vida. É apenas um tempo de ensino e de preparação. Você entende? Talvez a gente está passando porque decidiu mal, escolheu mal.
às vezes fomos nós que criamos isso, mas pode dizer, a partir do momento que você toma consciência do processo ou da preparação, nunca mais você faz a mesma besteira, sim ou não? Então, se tem uma coisa que desanima a gente, é quando a gente não entende o que está vivendo. Mas escuta o que eu vou te falando, tudo que a gente está vivendo está preparando a gente para alguma coisa. Você entende isso? Então, se você está naquela fasezinha, sabe aquela fasezinha que você queria dormir e acordar só quando passar? Sabe qual é? Ah, você nunca passou isso, né? Eu acho que vocês nunca passaram, vocês têm tudo cara de lorde. Como diz o pastor, como é que é? Pastor Lucas Galdino, vocês têm tudo cara de lorde, moram em Petrópolis. Presta atenção. Sabe aquele dia que você quer que nem acorde? Ficar 1 ano dormindo para ver se passa logo? Não pode. Porque isso faz parte do processo de aprendizado. É o processo de preparação. Tem hora que a gente faz uma besteira, fica duro que nem coco. Tem hora que o cara pede demissão por causa da raiva, aí fica duro que nem coco. Mas para que é isso? Preparação, para você parar de falar bobagem na hora da raiva. Porque tem bênção que Deus vai colocar na tua mão e o diabo vai tentar te fazer raiva para você perder. Tem coisa que Deus vai colocar na sua mão e ele vai tentar te fazer perder de algum jeito. Por quê? Ele não pode tomar, você tem dono, irmão. Mas você pode perder. Você pode abrir mão. Então preste atenção. A preparação nos habilita para receber e continuar nas nossas mãos. Quarta coisa. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 3. Esses dias eu usei isso aqui para falar como Deus usa até matéria-prima ruim. Olha só. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho. Toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai buscar as jumentas. Eles perderam a jumenta. Sabe uma coisa que nós vamos ter que aprender? Se a gente quer ter sucesso na vida, em todas as áreas, emocionais, financeiras, espirituais, aprender a lidar com as perdas. Irmãos, em algum momento vai ter perda. Como assim, pastor? Nem que seja porque a gente deu bobeira. Hoje em dia nem acontece tanto, mas você lembra como se esquecia celular em restaurante? Era normal. Hoje em dia acho que pouco acontece, né? Para alguns acho que não. Mas olha só, eu acho que pouco acontece. Por quê, pastor? Porque se o cara não tiver com o celular, ele não respira, então não esquece mais. Tipo assim, ele esquece a mãe, esquece a criança, esquece tudo, menos o celular. Então hoje em dia, o celular passou a fazer parte da pele. Tem gente que fala assim, se eu tivesse sem celular, parece que eu estou nu. Estou sem ar. Então presta atenção. Mas a vida também compõe perdas. E sabe qual é a arma do inimigo? Te fazer culpado quando você perde alguma coisa. Ele faz aquele papel do, eu te falei, eu te disse. Sabe? O diabo usa isso para nos fazer desistir. Agora não adianta mais, você perdeu. Posso te falar uma coisa? A Bíblia diz que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Sabe, Deus é um Deus que dá chances. Sabe por que Judas não teve chance? Porque ele morreu. E sabe por que Pedro teve chance? Porque ele ficou vivo e foi atrás de Jesus. Eu não sei o que você fez, mas posso te falar, Deus é um Deus de nova chance. Talvez você perdeu uma oportunidade, Deus te dá outra. Talvez você perdeu alguma coisa muito importante, Deus pode fazer. Agora, preste atenção, o que você não pode é desistir por causa disso. Deus usou até as mulas que foi perdido para que Saul encontrasse o rei que estava dentro dele. Se Saul não perdesse as mulas, as jumentas do pai, ele não ia encontrar com o rei que estava dentro dele. Tem hora, irmão, que se a gente não perder, a gente não encontra o nosso futuro. Nós perdemos amizades, pessoas da família, oportunidades, negócio, e o problema é que muita gente está parando na hora da perda. Nós precisamos aprender com as perdas. As perdas devem ser um professor que nos ensina a valorizar o que a gente tem.
Sabe para que a perda serve? Para eu e você valorizar o que tem. Você já viu quando as pessoas falam, eu não sabia que era tão importante para mim? Eu não sabia que era tão bom. O problema é que a gente só vai dar valor com aquilo que perdeu. A gente só vai dar valor naquilo que a gente não tem mais. Ei, meu irmão, você está com a tua esposa aí do lado? Compra um presente para ela amanhã. Por que, pastor? Para não perder? Não, valorizar o que tem. Ô irmão, você está com a varoa aí do lado? Varoa de Deus. Faz janta direito para ele hoje. Ah, mas presente você quer, né? Para com esse negócio de micro-ondas, irmão. Aquilo tira sabor da comida. Ainda resseca o alimento. Valoriza. Sabe por quê? Vocês vão envelhecer junto. Vão ficar velhinhos junto. Vão ficar olhando para a lua junto. Vão andar de jet ski velhinho junto. Porque tem os velhinhos perto. Vão ter os velhinhos perto aqui. Porque aqui, gente xoxa não vai aguentar ficar. Ei, aprenda a dar valor. Pastor, mas eu estou doido para sair do meu emprego. Tem tanta gente que queria ele. Aprenda a dar valor. Sabe o que é que nos capacita a ter o melhor? Quando a gente valoriza o que tem. Quando a gente valoriza o que tem. José perdeu a casa do pai para encontrar o palácio. Saul perdeu as jumentas para encontrar o rei. Você sabe, nem todas as perdas é para te fazer destruir ou desistir. Algumas vezes as perdas vêm só para testar a resistência, outras vezes só para fazer você desistir mesmo, mas outras vezes para você encontrar seu futuro. Tem portas que se fecharam só para você encontrar as portas que Deus abriu. E eu quero declarar que perdas não vão nos destruir, que as perdas vão servir para a gente encontrar as portas que Deus abriu, que a gente não estava olhando. Você entende isso? Diga amém. E a última coisa, hoje foi mais empolgante. 2 Reis capítulo 5, versículo 10. 2 Reis 5, versículo 10. A Bíblia diz assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá a possear em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nelas e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Aonde que ele mergulhou? No Jordão. Eu vou te batizar no Jordão de novo em 2021. Olha só. Quinta coisa que nos mantém firme. Pessoas que nos ajude a enxergar. Pessoas que nos ajudem a clarear a visão. Preste atenção. Esse Naamã era leproso, estava a um passo, melhor dizendo, a 7 mergulhos da sua cura. E a Bíblia fala que quando ele ouviu que tinha que mergulhar 7 vezes no Jordão, ele ficou indignado e foi embora. Só que tinha gente do lado dele que falou, abriu os olhos dele: se tivesse te pedido um negócio difícil, você não tinha feito. Por que você não faz esse negócio fácil?
E a Bíblia mostra que esse servo dele clareou a mente dele, abriu os olhos dele. E o resultado? Naamã foi curado. Irmãos, Naamã nem cria em Deus. Ele só precisava obedecer. Não foi a fé de Naamã que curou ele, foi a obediência. Tem hora que a gente tem até fé, só não obedece. E aí o milagre não acontece. No caso de Naamã, ele nem conhecia o Deus de Israel, ele só precisava de obedecer o que Deus mandou. E a partir do momento que ele obedeceu, porque uma pessoa certa estava do lado dele para clarear a visão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que nos faz desistir? Pessoas. E sabe o que nos faz permanecer? Pessoas. Olha que coisa. A gente desiste por causa de pessoas, mas também se mantém firmes por causa de pessoas. Então onde é que está o segredo? Escolher as pessoas certas para estar do seu lado. Porque se são pessoas que nos fazem desistir, e são pessoas que nos fazem avançar e continuar, então a questão é só, quem a gente está deixando ficar do nosso lado? Quem é que nós estamos dando ouvido? Talvez pudesse ter no exército de Naamã um soldado que falasse, você tem razão, rapaz, você é muito honrado para ficar mergulhando no Rio Jordão? Esse profeta tinha que ter colocado a mão em você e te curado, igual você falou, mas não. Tinha um cara certo lá que falou assim, se tivesse te pedido um negócio difícil você não tinha feito, por que você não vai fazer o que pediram que é fácil? Aí Naamã parece que acorda, vai lá, mergulha 7 vezes e sai curado. Por quê? Uma pessoa. A gente tem que aprender a filtrar as nossas amizades. Eu vou repetir uma coisa que eu falei aqui há algum tempo atrás. Você tem que entender os níveis de intimidade que você pode dar para alguém. Grave isso. Existem níveis de intimidade ou níveis de confiança. Por exemplo, tem pessoas, só hipoteticamente falando, que o nível máximo que ele vai entrar na sua vida é na calçada da casa. Tem pessoas que o nível máximo que vai entrar na sua vida é do lado de dentro do portão. Tem pessoas que o nível máximo é a sala. Tem pessoas que o nível máximo é a cozinha. Porque quem entrou na cozinha passou da calçada, do portão, da varanda, da sala e está na cozinha. Nem todos que estão à sua volta é para entrar na sua cozinha. Nem todos é para entrar na sua sala. Nem todos é para entrar nem no seu portão. Você tem que ter o discernimento das pessoas que te influenciam. Você tem que perceber quando essa pessoa sai, o que ela deixa. Porque tem gente que transfere a raiva dela para você. Você já conheceu gente assim, que você conversa 5 minutos com ela, daqui a pouco você está com raiva de quem você nem conhece? Foi ela que estava com raiva e transferiu a raiva para você. Tem pessoas que pegam todo o pessimismo dela e joga sobre a sua vida. E você sai daquela conversa, você acordou tão bem, mas sai daquela conversa tão mal que você pensa, cara, como é que eu estou? Ei, aprenda a colocar na sua vida os níveis. Tem gente que é só para falar de longe. Tem gente que tem que ficar enfiado na sua cozinha. Você está entendendo isso? Tem gente que não pode sair da nossa vida. Olha o que Elias fala para Eliseu. Fica-te aqui, porque Deus me enviou a Jericó. O que ele falou? Tão certo como vive o Senhor, que eu não te deixo. Tem gente que não pode sair. Tem gente que vai falar assim, fica aí. Ele fala, não, eu vou contigo. Não, mas eu tenho orgulho próprio. Se Eliseu tivesse orgulho próprio, ele não tinha recebido o dobro da unção de Elias. Porque o orgulho próprio ia falar na primeira vez, então deixa ele ir. E não foi só uma vez, tá? Foram 3 ou 4 vezes que Eliseu falou assim, fica-te aqui. Mas deixa eu te lembrar de um negocinho. Quando ele recebeu a palavra de Jezabel depois de matar os profetas de Baal, ele tinha um outro servo, você já leu isso? A Bíblia nem diz qual é o nome do outro.
Mas ele falou exatamente isso. Fica-te aqui, que eu vou para o deserto. O que aquele servo fez? Ficou lá. Ele aplicou a mesma coisa a Eliseu, porque Eliseu foi depois que ele volta do deserto. Ele falou, fica-te aqui. Resposta de Eliseu, tão certo como vive o Senhor, que eu não vou te deixar. Escuta o que eu vou te dizer. Tem gente que não é para entrar nem na sua calçada, mas tem gente que você não pode deixar sair da sua vida. Por quê? Abraão e Ló. A Bíblia diz que Abraão fala assim, escolhe a direita que eu vou para a esquerda, escolhe a esquerda que eu vou para a direita. Lembra disso? Ló devia ter falado o que Eliseu falou para Elias. Ló devia ter falado, tão certo como vive o Senhor, se você for para a direita, eu vou. Se você for para a esquerda, eu vou. Se você for para lugar nenhum, eu fico. Porque ele escolheu ir para as Campinas do Jordão e perdeu tudo lá. Porque a questão não era para onde ele foi, é de perto de quem ele saiu. Não importa, se ele tivesse escolhido o outro lado, que Abraão sobrou para ele, não fazia diferença. O que Ló não entendeu é que Abraão não podia sair da vida dele. Porque a Bíblia diz que Deus abençoou Ló por causa de Abraão. Escuta o que eu vou te dizer. Você tem que identificar as pessoas que Deus abençoou na sua vida. Você tem que identificar os lugares aonde Deus muda as estações, aonde Deus transforma as realidades. Por quê? Não vai existir um lugar melhor no planeta para se estar do que o lugar que Deus resolveu te abençoar.